Olá, eu sou o MD, você está no canal Deus Vult. Hoje eu vou reagir ao canal Filosofia Vermelha e aparentemente ele vai tratar da questão de como é a moralidade com sem Deus e do velho ditado de se Deus não existe, então tudo nos é permitido. Então bora logo assistir o vídeo. Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre moralidade sem Deus. Existe uma frase muito famosa atribuída a Dostoiévski que diz que se Deus não existe, então tudo é permitido. Embora Dostoiévski jamais tenha escrito essa frase assim dessa forma, o fato é que o Ivan Karamazov, que é um dos personagens de sua obra Os Irmãos Karamazov, ele de fato disse coisas nesse sentido. E o fato de essa frase ela ter uma repercussão tão grande em nossa sociedade diz muito sobre o que a gente pensa sobre o assunto. Os ateus são muitas vezes acusados de imoralidade pelo simples fato de não acreditarem em Deus. E várias pesquisas públicas já foram feitas mostrando que a população, de forma geral, ela acha que um ateu ele é mais predisposto a cometer atos imorais do que uma pessoa religiosa. Agora, a questão é, o acréscimo de Deus na discussão moral, na discussão filosófica moral, muda alguma coisa? Será que se a gente acrescentar Deus a uma discussão sobre moralidade, isso nos ajuda de fato a ser mais moral? Será que isso, do ponto de vista conceitual filosófico, resolve algum problema? Eu já adianto que sim, É sobre essas coisas que a gente vai discutir brevemente aqui nesse vídeo. Acompanhe. não na visão dele, mas digo que A sim. grande questão sobre a moralidade é o seguinte: se não existem valores morais absolutos, então o que é certo numa sociedade pode não ser certo na outra, e a questão da moral é apenas uma questão de opinião. Essa sociedade acha que determinado ato é errado. Essa outra sociedade acha que está tudo ok. Então tudo bem. Por exemplo, há pessoas que acham que o aborto é moral, que o aborto ele é legítimo. Outras pessoas acham que não é. Agora, quem está certo nessa questão? Do ponto de vista moral. Algumas pessoas podem até pensar que até esse ponto não há problema algum, né? Olha, se você acha isso, você vive a sua vida para lá, né? E eu vivo a minha vida aqui com os meus valores, você com os seus valores, e ninguém mete na vida de ninguém, e a gente está tudo certo aqui entre nós. Agora, a questão é que existem alguns determinados atos, né, algumas ações que a maioria das pessoas não está disposta a aceitar como meramente uma questão de convenção. Por exemplo, o estupro. A maioria das pessoas não está disposta a aceitar que o estupro é meramente uma questão de opinião, ou pelo Porque ele é objetivamente errado. Inclusive não tem esse negócio de moral ser subjetiva, porque a subjetiva é uma visão sobre a moral. Por exemplo, se eu pego uma forma e pego um ser humano e um cachorro para ver essa mesma forma, eles vão obviamente ver a forma diferentemente um do outro. Mas não é porque eles veem essa mesma coisa de forma diferente, ou seja, a visão, a forma que eles veem é subjetiva, que a forma que eles estão vendo, ela em si é subjetiva. No caso, ela é objetiva e subjetivo é a visão dos dois. É como eles estão vendo. pelo menos a valoração negativa, né? A consideração de que o estupro é imoral, que o estupro não deve ser cometido. E a gente poderia, então, de fato, aceitar uma determinada sociedade em que o estupro seja uma prática moralmente aceita? Será que a gente diria que está tudo ok naquela sociedade porque aquele grupo social considera isso assim? É aí que reside o problema, né? Algumas práticas elas parecem ser universalmente, moralmente inaceitáveis, né? E então aqui entra a questão da fundamentação dos valores. Quais poderiam ser as fontes desses valores universais absolutos? Então poderiam ser seres também absolutos, universais. E nisso aí Deus é o melhor candidato entre todos, né? Deus seria aquele que causou o mundo, aquele que construiu o mundo, que criou o mundo, e ele também é o criador dos valores morais. A questão é, será que a gente colocando Deus como fundamento de valores morais absolutos resolve algum problema na discussão moral? Pois bem, vejamos. Se Deus de fato existe e ele de fato criou o mundo, criou o homem, por que a gente deveria de alguma forma ser obediente a esse Deus? Eu vou logo dar a minha explicação e com base na minha explicação eu vou ficar respondendo todas as objeções que ele tiver ao longo do vídeo. Mas respondendo a pergunta dele, é o seguinte: Deus, como um ser maximamente perfeito, inviolável, incorruptível e sumo bem, ele é aquele que, em sua essência, está contida toda a moral, todo o dever, toda a ética, enfim, já que ele é perfeitamente, já que ele é um ser maximamente perfeito e o sumo bem. E essa já é a definição do Deus, pelo menos do Deus cristão, né? E eu diria até do termo racional, termo clássico.
esse Deus, como um ser mais ou menos perfeito, ele, ele é aquele que, por ter a moral e a ética já contida em sua substância, em sua essência, em sua natureza, tudo que ele mandar necessariamente vai ter que ser aquele algo que deve se fazer. Nós chamamos que tem um dever de fazer. E é, tudo o que ele manda deve se fazer. E se ele não manda fazer algo, é porque aquele algo não deve se fazer. E se não deve se fazer também, ele não vai mandar fazer. Porque aí já seria uma violação da própria natureza dele. E aí, só dele mandar fazer algo que não deve se fazer, já não seria Deus. Então, pela própria natureza dele, já tem a moral, já tem a perfeição máxima, e a moral é, é aquele princípio, vamos dizer assim, que faz os atos levarem os seres do menor grau de perfeição e de bem até o maior grau de perfeição e de bem, sem Deus, que é esse referente dessa bússola moral, nem pode existir moral, até porque a moral já é um ser que vem da própria natureza de Deus, é parte da natureza de Deus. Então, assim, Deus não pode existir moral. E a moral é justamente aquilo é, que faz os atos serem perfeitos e que levam à perfeição. Portanto, é, se Deus manda alguém comer, por exemplo, é porque essa pessoa, esse alguém, deve comer, porque ao comer ele vai estar fazendo um bem para si mesmo e, vamos dizer assim, crescendo em graus de perfeição, vamos dizer assim, e se aproximando mais do ser maximamente perfeito, do sumo bem, no qual todos os seres saíram e todos os seres devem voltar. Então, justamente por Deus ser esse referente maximamente perfeito, a moral se encaminha a ele, e sem um ser maximamente perfeito no qual as pessoas devem se aproximar e devem fazer as coisas para se aproximar desse ser, para ficar cada vez mais próximo dele, então a moral não tem um referente no qual ela deva se orientar e, portanto, nem existe moral. Essa é a primeira pergunta. Por que a gente deveria ter obediência a esse Deus e aceitar os valores criados por esse Deus? Alguns podem dizer que é porque Deus ele é todo-poderoso. Então, se Deus ele é todo-poderoso, a gente deve logo aceitar o seu poder e nós devemos nos submeter, né, ao poder desse grande Deus. Só que esse de fato é um argumento muito ruim, porque por analogia a gente conhece pessoas muito poderosas, né, a gente pode conhecer presidentes, reis, monarcas, que de fato são muito poderosos, mas que não merecem nenhum tipo de obediência. Comentando esse argumento aqui, eu realmente acho ele um argumento meio fraco, como eu realmente disse. Mas eu também diria que a analogia dele possa ser uma falácia da falsa equivalência. Mas não vou me aprofundar muito nisso, realmente é um argumento bem fraco. Obediência só pelo fato deles serem poderosos. Então, do ponto de vista racional, não convence essa coisa de que a gente deve obediência a um ser porque ele é poderoso. Outra questão diz respeito à bondade desse próprio ser, né? Por exemplo, a gente deve obediência a Deus porque Deus é bom. Mas vejam só o truque. Se a gente está dizendo que deve obediência a Deus porque Deus é bom, a gente já está fazendo um juízo de valor, um juízo moral sobre Deus. Ora, se a gente está usando um juízo moral para falar sobre Deus, então Deus não tem absolutamente nada a ver com moral e a moral não precisa. Não, 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 não. Essa afirmação de que fazer uma afirmação moral sobre Deus já implica que Deus ele, ele é algo
diferente da moral, e Deus e a moral são coisas distintas, é algo errado. Porque uma vez que Deus é o sumo bem e é um ser marcialmente perfeito, então a moral em si já está contida na própria natureza de Deus. E assim, Deus ele é perfeitamente moral porque toda a moral já está contida nele, toda a ética já está contida nele, e assim por diante. E isso implica dizer que a moral, não só isso como a moral, ela é parte de Deus. Ela é um pedaço da natureza de Deus. E se você exclui Deus, você está excluindo a moral também. Já que se a moral é parte da natureza de Deus, se você exclui Deus por inteiro, então o tabela está excluindo a moral. Então, essa afirmação de que se dermos um juízo de valor a Deus, então a moral e Deus são coisas distintas, isso aí é falso. Porque se ele contém toda a moral, então isso é totalmente moral. Ele é perfeitamente moral, né? E justamente por a moral estar contida nele, em que ele é totalmente moral, e mais, a moral é parte dele. Precisa de Deus, porque a gente já tem uma moral antes de conceber a existência desse Deus. A gente já usa os nossos valores morais para avaliar esse próprio Deus. Então vejam que o acréscimo de Deus à discussão, ele na verdade não vai trazer nada. E o acréscimo de Deus também vai trazer alguns problemas que a gente vai ter que responder se a gente de fato quiser trazer Deus à discussão moral. Por exemplo, se Deus nos manda matar uma pessoa, esse ato é moral ou não? Um ato... Aqui dá para seguir por dois caminhos. Dá para seguir pelo caminho onde se criamos uma realidade paralela, onde atos que, vamos dizer assim, nessa realidade são imorais, mas que outra realidade vai ser moral. E, portanto, nessa realidade onde esses atos imorais, na verdade, são morais, então, se eles são morais é porque na natureza de Deus, se ele mandar é porque eles são morais, e assim Deus estaria mandando fazer algo moral. Mas também tem aquilo que esses atos não podem ser morais de forma alguma. Até porque se você considerar eles como morais, você poderia estar cometendo heresia sobre a própria natureza de Deus. E assim, não faz nem sentido fazer essa pergunta, porque você estaria basicamente perguntando se Deus mandasse fazer algo imoral, mesmo assim que ele poderia ser moral, enfim. Esse negócio de algo ser moral ou não já está atrelado à natureza de Deus. E portanto, se Deus manda fazer algo que contraria sua natureza, então esse algo nem Deus é realmente. Esse algo vai ser outra coisa que não é Deus. E o Deus realmente ele só vai mandar, ele só vai fazer, só vai agir de acordo com a sua essência, que é completamente perfeita, e assim ele nunca mandaria fazer essas coisas que são imorais. Ele é moralmente bom porque Deus assim o ordena, ou Deus o ordena porque esse ato é bom? A gente tem uma grande dificuldade aqui. Esse dilema, vamos dizer assim, que ele colocou, a gente pode responder como um bicondicional. Se, no caso que ele falou se Deus mandou fazer algo, esse algo é moral, ou Deus mandou fazer algo porque esse algo é moral, esse algo é moral. A gente pode dizer que, como Deus age de acordo com sua essência, então, ele mandou fazer de acordo com a sua essência, então se ele mandou fazer algo moral porque esse algo é moral, e se ele mandou fazer esse algo é porque esse algo é moral. Então a gente pode colocar como se fosse um bicondicional. Justamente por uma coisa estar muito atrelada à outra, e a ação de Deus já está justamente ligada com a essência de Deus, e vamos dizer assim, as entre aspas potências divinas são como operações da essência da forma de Deus. Imagine só, imagine que Deus ordene a um indivíduo estuprar uma pessoa. Será que esse ato vai ser um ato bom porque Deus o ordenou? A gente não está disposto a aceitar isso. A gente acha que o estupro é...
Aqui, como eu já tinha respondido mais ou menos, né, tinha dado duas respostas para essa questão. Uma primeira resposta poderia ser sim, porque se Deus manda fazer algo, esse algo necessariamente, por definição, é moral, porque já está na assim, natureza de Deus. E se Deus mandou, e se, entre aspas, Deus, fecha aspas, mandou fazer algo imoral, que é estuprar, então esse algo nem mesmo é Deus, você está falando de outro ser que não é Deus. Moralmente inaceitável. Mas e se Deus mandar isso? Esse ato vai ser um ato bom porque Deus assim ordenou? Então a gente vê aqui que há alguma coisa estranha. Não parece que esse ato vai ser bom só porque foi ordenado por Deus. Agora, se por outro lado a gente acha que Deus só nos ordena fazer coisas boas, peraí, então já existe uma régua que a gente pode utilizar para dizer se um ato é bom ou não, independente de Deus. Então, não é Deus que vai definir então o que é bom ou ruim. Então vejam que o acréscimo de Deus à discussão moral, ele parece não nos trazer nada absolutamente. Ele parece não resolver nenhum problema, mas pelo contrário, a gente acrescentar Deus a uma discussão moral, parece que só cria novos problemas filosóficos que a gente vai ter que responder. Os motivos para se obedecer a Deus, eles devem ser motivos morais ou não. Agora, se os motivos já são morais, por exemplo, eu vou obedecer a Deus porque Deus é bom, então eu já estou munido de uma moral e eu não preciso de Deus absolutamente para nada nessa discussão. Agora, se os motivos não são morais, então a gente tem aí um outro problema. Muitos dos motivos que as pessoas têm para obedecer a Deus são motivos de prudência, né? São motivos do tipo, eu não quero ir para o inferno, é melhor obedecer a Deus. Se não, esse senão é o que a gente chama na lógica de um argumento ad baculum, né? Que em latim quer dizer um apelo ao porrete, né? Bom, aqui ele quis colocar como se uma desobediência a Deus implicasse em um castigo, porque possivelmente Deus seria um ser tirânico. Pelo menos isso ficou insinuado, mas de todo jeito isso é falso, porque só de você estar negando o sumo bem, o ser maçomamente perfeito, negando a Deus, então isso implica dizer que você está se distanciando do bem, está indo para o mal e está se degradando a si mesmo, está se degenerando e assim por diante. Logo, isso funciona até como uma espécie de corolário, uma implicação lógica de que se você se afasta da perfeição máxima, se afasta do sumo bem, então você vai fazer um mal, você vai ser falho e vai acabar prejudicando a si mesmo. Ou seja, obedece a Deus, se não, então você tem uma punição por causa disso. É um argumento ad baculum, né? Então isso seria um tipo de motivo que é chamado na discussão moral de motivo de prudência. Ou seja, eu vou obedecer a Deus porque é prudente obedecer a Deus. Mas veja, um motivo de prudência, ele não pode ser um motivo que vai levar as pessoas a agir de forma moral. A ação moral, ela deve ser motivada unicamente por aquilo que é certo e por nada mais. Alguns religiosos vão argumentar dizendo que nós temos um certo sentimento de culpa inato, né? Nós temos ali um certo senso moral. A gente sabe que algumas coisas são erradas ou não, né? Independente da cultura em que se vive, a gente sente que algumas ações são certas ou erradas e que se não houvesse uma fundamentação absoluta da moral, a gente não teria de maneira nenhuma esse certo senso interno, né, do que é errado ou não. Bom, do ponto de vista da psicanálise, não é muito difícil a gente explicar isso, né? Por que a gente sente que algumas ações elas são erradas ou não? O Freud explica isso através do superego. O superego é aquela instância psíquica responsável pelos nossos valores morais. E o superego é formado, né, segundo Freud, pela introjeção do pai repressor. Ou seja, desde pequeno, desde crianças, a gente escuta os nossos pais dizendo: isso é errado, não faça isso. Se fizer isso, tem punição, isso é errado. Né? E quando a gente vai crescendo, então, a gente internaliza esse pai repressor, né? Esse pai não é exatamente a figura masculina, tá? É unicamente aquele que exerce esse papel de repressor, né, na criança. Então a gente internaliza isso e aquela vozinha que quando a gente ouvia na infância era externa, que eram os nossos pais dizendo que isso é errado, isso é internalizado. E a gente não precisa mais, né, quando adultos, dos pais, ficar falando na nossa cabeça, porque a gente introjetou aquilo. Então o superego é o que a gente chama no popular de a nossa voz da consciência. Né? E é ele que vai mostrar, olha, determinada ação é errada, você está fazendo isso errado, então ele é o responsável por trazer esse sentimento de culpa. Então, de um ponto de vista unicamente psicanalítico, a gente não teria nenhum problema em explicar essa questão do sentimento de culpa. Ou seja, isso não é indício de que um Deus, no início da criação, criou o homem de tal maneira e nos colocou, né, nos dotou. Bom, o Vitor já no fim, eu vou só terminar de responder esse argumento. E vou encerrar o vídeo. Eu tenho duas respostas para essa objeção dele. A primeira é: se regredirmos o que ele disse até o ponto do chegar ao primeiro humano, a primeira geração, então os pais deles não vai ter pais para dizer se o ser humano ele
é ou for não para ter esse senso moral. E assim, esse senso moral vai ter que estar no próprio ser humano, como se fosse algo da própria da estrutura dele. O segundo é que se pegarmos algum exemplo empírico mesmo, como uma criança em que não teve essa influência dos pais para ter esse senso moral, e mesmo assim ele tem um senso moral, então mesmo assim esse senso moral já está na estrutura do próprio ser, e não foi algo passado por ele, como se não tivesse na estrutura do ser, mas foi passado por ele, enfim. Foi isso, espero que tenham gostado. Deem like, se inscrevam, compartilhem, dêem uma força e até mais.